Opa, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema muito específico para muitos líderes de igreja aí, pessoas que querem servir na igreja, coordenadores. Tema chamado liderança servidora. A liderança servidora, só um instante, gente. Vou acender uma luz aqui, tá ficando escuro. Aí, melhorou, né? A liderança servidora é um modelo de liderança que Jesus nos ensina. Jesus ele apresenta essa visão de liderança que contrasta com o modelo do mundo, porque no mundo o líder geralmente é visto como autoridade, tem poder sobre os outros, ele manda e as pessoas obedecem, ele é servido. Já Jesus, ele falava o seguinte: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e que as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Pode consultar lá em Mateus 20, 25 a 28. Esse princípio ele foi exemplificado na vida de Jesus e também encontra correspondência no Antigo Testamento. Moisés, por exemplo, lá no Êxodo, Gênesis e Êxodo, né? Na saída do Egito, Moisés ele foi escolhido por Deus para liderar os israelitas para sair do Egito. E apesar de ser porta-voz de Deus, ele nunca se colocou acima do povo, nem melhor que ninguém. Pelo contrário, ele intercedia porque ele carregava as suas dificuldades. Em Êxodo 32, 11 a 14, ele intercede pelo povo após o pecado do bezerro de ouro. Moisés, porém, isso foi o que está escrito lá, tá? Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o seu povo? Moisés ele nunca buscava a própria glória, mas a vontade de Deus e o bem do povo. Sempre, toda vez ele consultava a Deus. Davi também é um exemplo de líder servidor, porque Davi ele dependia de Deus e sempre buscava servi-lo. Em 2 Samuel 5,2, o povo reconhece que Davi era um pastor para Israel. Está escrito assim, ó: no passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Você pastoreará Israel, o meu povo, e será seu governante. Ou seja, Samuel ungiu, né, Davi, e Davi se tornou rei de Israel. Mas Davi não se via como aquele governante tirano, mandão, eu faço e aconteço e o povo me obedece. Não. Ele era como um pastor de rebanho cuidando das ovelhas. Ele cuidava das pessoas, ele orientava. Ele não ia para uma guerra sem consultar a Deus, sem saber a vontade de Deus. Ele não fazia nada sem saber a vontade de Deus. Por isso que eles falam que ele era um homem segundo o coração de Deus. Com seus erros, claro, sim, teve muitos. Todo mundo sabe da Batseba, né? Mas ele era um rapaz que ele se arrependia realmente dos erros que ele cometia e acabava e Deus o honrava por isso. Por isso que era um rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus antes de tudo, né? Jesus também, né, é o maior exemplo de todos nessa questão de liderança servidora no Novo Testamento, que ele lavou os pés dos seus discípulos. Uma tarefa que era reservada somente para servos.
E ele fez isso para ensinar o princípio fundamental da liderança servidora. Vocês me chamam de mestre e senhor. Está lá em João 13, 14. Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão. Pois eu sou. Pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os seus pés, ou seja, deu o exemplo, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, você tem que servir seu irmão te servir, é uma relação de troca. Porque aí a igreja anda, o ministério desenvolve. Não há aquele ego. Porque o que derruba o ministério é ego. Há grandes líderes do passado aí, da história moderna, não vou falar nomes aqui para... não sei o que isso pode dar se eu citar, mas que caíram por causa do ego. A gente, eu vivo falando, a gente é zero à esquerda. Fica se achando. A gente não é nada não, gente. Se Deus fizer assim, ó, igual o Thanos naquele filme, né, da Marvel lá, assim, ó, pum, já era. Se ele quiser acabar com a gente, ele acaba. Mas ele tem misericórdia de nós. Ele nos ama. E por isso que ele deixa que a gente vá evoluindo, né? Progredindo na palavra. Eu sei que muitas vezes o que eu falo aqui, às vezes muita gente pode discordar, mas eu estou buscando na palavra e eu creio que o Senhor vai me guiar da melhor maneira possível, para que eu aprenda cada dia mais e cresçamos juntos, quem está acompanhando o canal aqui, tá? Então, Jesus mostrou que a verdadeira grandeza vem de servir. A verdadeira grandeza vem de servir. Tem também Paulo, né, o apóstolo Paulo, né, Paulo de Tarso. Pô, esse cara, todo mundo, legal, o Paulo é top, o cara era assassino, perseguidor de cristão. Depois converteu, né, e Deus usou Ananias, o menor dos cristãos lá, para poder ajudar Paulo na época, né? Paulo, em suas epístolas ou cartas, né, demonstrou que sua liderança era baseada em serviço aos outros. Em 1 Coríntios 9,19, ele diz: porque sendo livre de todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Sendo livre de todos, quer dizer, ele não precisava servir ninguém, sendo livre de todos, fiz-me servo de todos, ou seja, ele que se fez servo para ganhar ainda mais, porque ele sabe que quem mais serve é o que se torna o maior para Deus, não para se vangloriar. Oh, Senhor Jesus. Paulo, ele abriu a mão dos direitos e dos confortos que ele tinha pessoais para que o evangelho fosse pregado. Paulo passou cada coisa. Podia fazer um filme, né? As aventuras de Paulo, porque Paulo ele pregou e correu o risco de morrer várias vezes, escapou da morte por um triz. Até que um dia, né, não teve jeito, Nero mandou decapitá-lo. Aí, o que eu posso pegar dessas lições hoje para os líderes modernos, né? Os líderes modernos, empresários, pastores, gestores, podem aplicar os princípios ao colocar o bem-estar dos outros acima do próprio interesse. Como ele faz isso? Liderando com humildade. Humildade não é pobre não, tá, gente? Humildade é saber tratar o outro bem e saber que você não sabe tudo, que às vezes o outro pode te ajudar. Saber ouvir também. Teve uma pessoa que fez um comentário construtivo aqui no meu canal, e eu tô revendo aquilo lá que ele falou sobre um estudo que eu fiz. Tô revendo biblicamente, e posteriormente eu devo publicar um estudo
retificando ou aprimorando aquele primeiro. Porque é isso, é crescimento que eu busco. É um crescimento espiritual. E aí eu pretendo, claro, compartilhar com vocês. Tem que estar esses gestores, esse pastor, né, esses empresários, eles têm que estar dispostos a servir como Cristo serviu. E ser justo, praticar a justiça. Se o empregado trabalhou de forma correta, premiá-lo. Se não, não premie. Com misericórdia e integridade em sua liderança. A gente tem que praticar a justiça, a misericórdia e a integridade na nossa liderança. Integridade é aquela coisa, aquele conceito que eu acho que é o melhor conceito de integridade. Mesmo quando ninguém estiver vendo, faça o certo. Porque aí você está sendo íntegro, né? A liderança servidora é um modelo estabelecido por Deus e exemplificado por Jesus Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vemos líderes que serviram a Deus e ao povo, demonstrando que o verdadeiro líder é aquele que serve. Seguindo esses princípios, os líderes que hoje podem impactar suas comunidades com justiça, os líderes de hoje podem impactar suas comunidades com justiça, amor e humildade. Quer ser o maior? Seja o que mais sirva. Mas não é para aparecer, não. Olha como eu estou servindo. Olha como eu sou humilde. Quem você não está sendo humilde? Você está sendo um parecido. Ah, Senhor Jesus. É uma coisa natural. Você tem isso ou não tem? Ou se não tem, tente desenvolver. Que o que serve, o que gosta de servir, ele serve até quando ele não tá. Quando ele tá. Por exemplo, um exemplo banal aqui. Você vai na lanchonete, num restaurante, aí você vê que aquelas pessoas deixam um prato na mesa e vão embora, né? Tá certo, o garçom vai lá, recolhe o prato, limpa a mesa, mas muitas vezes você identifica um líder servidor ali, porque o cara, ele termina de almoçar, ele pega o prato, ele vai lá e leva na bancada, facilitando o trabalho dos empregados daquele restaurante. Isso é uma característica da pessoa. E ali você já identifica naturalmente que é uma pessoa que gosta de servir. É um exemplo tosco, eu sei, mas existe. É assim, é nos pequenos detalhes que a gente identifica quem é líder naturalmente, um líder servidor e quem gosta de servir. Porque tem os espertinhos também. Aqueles que vê que o cara gosta de servir, fica abusando dele. Mas o Senhor, Deus, está vendo todas as coisas. Bom, gente, é isso aí. Então, colocar o bem-estar acima do seu próprio interesse, o bem-estar dos outros acima do seu próprio interesse, liderar com humildade buscando a sabedoria de Deus, estar disposto a servir assim como Cristo serviu e praticar justiça, misericórdia, integridade e liderança. Amém? Eu espero que vocês gostem, né, do estudo aqui, tá? Misericórdia, para lembrar vocês, apesar de que quem é cristão sabe o que é que mesmo que essa pessoa não mereça o seu amor, não mereça o seu carinho, você tenha compaixão dela, tá? Mesmo que ela não possa te retribuir, você a ajude. Deus, ele é misericordioso. A gente nunca vai poder retribuir o que Deus faz por nós, mas isso que é a misericórdia desse. Mesmo assim, ele cuida da gente. Amém? Ó Senhor Jesus!